Olá, povo de Deus, quarta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, 4 de novembro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Filipenses 2, de 12 a 18 e de Lucas 14, 25 a 33. Há uma hipótese de que a carta aos Filipenses seja uma compilação de vários bilhetes de Paulo à comunidade de Filipos, indicando o intenso relacionamento do apóstolo com sua comunidade do coração. Encontramos várias vezes o estilo parênese, ou seja, exortação moral. O apóstolo, apesar de confiar e se alegrar muito com a comunidade, não se cansa de exortá-la a continuar firme no caminho assumido por eles, tanto na presença quanto na ausência do apóstolo. Exorta-os a trabalhar pela própria salvação, a evitar murmurações e discussões, que se mantenham irrepreensíveis e íntegros como filhos de Deus sem defeitos. Com isso tudo, Paulo tem certeza de que eles brilharão como astros no universo. Exorta-os ainda a conservarem a palavra da vida, pois assim o apóstolo tem certeza de que sua vida e seu esforço não foram em vão. Uma vez mais, Paulo fala da possibilidade da proximidade de sua morte, mas sem lamentos e reclamações, mas com alegria por ter certeza de que será sacrificado em vista de uma justa causa, a perseverança na fé de todos da comunidade. E por isso exorta a comunidade a se alegrar também com ele. Como bem sintetizou o exegeta português, essa parênese paulina tem 3 etapas. Em primeiro lugar, os cristãos devem dedicar-se com temor e tremor à sua salvação. Ao mesmo tempo, devem lembrar-se de que só Deus pode suscitar neles a capacidade de viver de acordo com a sua vontade. Em segundo lugar, os cristãos devem resplandecer como astros no mundo, não para se exibirem, mas para conservarem a palavra da vida. E em terceiro lugar, os cristãos hão de contribuir para o crescimento da alegria do apóstolo, na medida em que se dispuserem a oferecer a vida em sacrifício agradável a Deus, em oblação. Isto não por simples satisfação pessoal, mas para se assemelharem a Cristo Jesus e se disporem para a comunhão com o Pai. Oxalá nossas comunidades possam viver na mesma perspectiva da comunidade querida de Paulo, a comunidade de Filipos. Lucas 14, 25 a 33. O capítulo 14 de Lucas é tão intenso em se tratando das atividades de Jesus que atravessava cidades e povoados a caminho de Jerusalém. Porém, este capítulo 14 se passa na casa de um dos chefes dos fariseus num contexto de refeição. Agora, no trecho de hoje, saindo desta casa, Jesus, segundo Lucas, é seguido por uma grande multidão. O que mais nos chama a atenção é que Jesus nunca se empolga por ver tanta gente atrás dele. Não poupa nenhum milímetro das exigências do seguimento. Passa-nos a sensação de que ele queria mesmo fazer uma espécie de purificação, passar a peneira, como dizemos popularmente. A primeira exigência de hoje tem, na sua tradução literal, uma expressão muito dura, que as nossas traduções amenizaram. Porém, o que temos em grego é assim: se alguém vem a mim, mas não odeia seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. É claro que se trata de uma expressão que tem de ser colocada no contexto cultural daquela época, pois nos assustamos com tal radicalismo. Assim, nossas traduções optaram por outras formulações, tais como:
Se alguém vem a mim, mas não aborrece, não se desapega ou não me prefere em relação à família, pai, mãe e tal, em todo caso fica claro que para ser discípulo de Jesus é preciso colocá-lo em primeiro lugar. Nada pode se interpor entre o discípulo e o mestre. A segunda exigência vai mostrar que o seguimento nada tem de triunfal, de zona de conforto. Não, muito pelo contrário, é preciso tomar a própria cruz, indicando que perseguição e até possível morte violenta devem estar no horizonte do discípulo que quer seguir Jesus. Postas estas exigências, Jesus conta duas parábolas com sentidos similares. Para ser seu discípulo precisa ser destemido, mas também não pode ser uma decisão tresloucada. É preciso saber calcular o alcance da decisão. A primeira parábola diz: quem dentre vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa, ver se tem com que a concluir? Não suceda que depois de assentar os alicerces, não a podendo acabar, todos os que virem comecem a troçar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. A segunda parábola: qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro para examinar se lhe é possível, com 10.000 homens, opor-se àquele que vem contra ele com 20.000? Se não pode, estando o outro ainda longe, manda-lhe embaixadores a pedir a paz. Essas parábolas também nos indicam que, uma vez tomada a decisão, não podemos titubear. Calcula-se a capacidade para o seguimento e vai em frente. Nada de ficar preso ao passado, de ficar olhando para trás. É importante ter capacidade para terminar o projeto começado. Odiar o pai e a mãe, carregar a cruz, seguir Jesus, renunciar a todos os bens, são exigências para lá de radicais. Tamanha radicalidade poderá suscitar muitas desculpas, mas para não assumir o segmento e continuarmos tocando a nossa vidinha do jeito que dá, que conseguimos fazer. Quem analisa o comportamento de Jesus e o compara com um candidato político em tempos eleitorais se assusta, pois ao invés de promessas, Jesus apresenta exigências. Exatamente o contrário. Portanto, a autenticidade do Evangelho passa pelo radicalismo das exigências do seguimento de Jesus. E quem não tem coragem de sair da sua zona de conforto não deve se meter a ser cristão, pois isso implica desapego, renúncia e, sobretudo, coragem para tomar a própria cruz. Certamente, como em muitas das perícopes, há uma frase de acréscimo que tenta dar um fecho no raciocínio, e a do trecho de hoje diz: qualquer de vós que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Para nossa reflexão continuada, pensemos em que consiste na nossa vida renunciar a tudo que possuímos, que inclui, mas não se reduz aos bens materiais. Um beijo no seu coração.